O que eu vou te mostrar diz respeito à sua vida e diz respeito a esse tempo da pandemia. Está relacionado com a visão e o posicionamento que devemos tomar pessoalmente, tanto nessa circunstância como no nosso futuro. Primeiro eu vou falar sobre os impérios da Terra. O mundo sempre se estabeleceu por impérios. A gente pode se lembrar de alguns impérios. O Império Britânico, ele ocupou cerca de 23,84% do território da Terra. O Império Mongol, 16,11% da Terra ocupados e dominados pelos mongóis. O Império Russo, a gente vai ter o Império do Grande Qing, o Império Espanhol e tantos outros impérios. O mundo sempre se estabeleceu por reinos. Os impérios começavam com guerras, violências, conquistas e assim terminavam também. Os maiores e mais recentes impérios, o Império Romano, o Império Russo e o Império Britânico. Poderíamos pensar também nos governos políticos de hoje, ao redor do mundo. São reinos. Nações como Rússia, países do Oriente Médio, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E eu quero destacar 4 impérios. São 4 impérios antigos, mas são 4 impérios de extrema importância. O Império Babilônico, nos dias de Daniel. O Império Babilônico destruiu Jerusalém e o Templo. Também o Império Medo-Persa, 539 anos antes de Cristo. O Império Grego, que durou somente 10 anos. E com a morte de Alexandre o Grande, ele se encerrou. E por último, o Império Romano, que existiu por quase 8 séculos. A Bíblia nos fala desses reinos. No livro de Daniel, no capítulo 2, nós lemos uma história muito interessante. Daniel, servo escravo, um hebreu, escravizado pela Babilônia quando eles invadiram Israel e levaram cativos. E eles foram servir a Nabucodonosor na Babilônia. E Daniel ouviu de um sonho que Nabucodonosor tivera. Nabucodonosor não quis contar o sonho, chamou os adivinhos, os magos, os feiticeiros e disse a eles: eu preciso da interpretação do sonho, mas eu não vou dizer que sonho foi, vocês é que vão descobrir. Nenhum deles pôde descobrir o sonho. Isso não é uma lenda, isso é um relato bíblico, como também um relato na história da Babilônia. Então Daniel pediu um tempo: não mate os feiticeiros, não mate os adivinhos, não mate os magos que não souberam qual é o seu sonho. Eu vou orar a Deus e Deus vai revelar qual é o sonho. E realmente Daniel foi orar a Deus e o texto diz que Deus revelou a Daniel o sonho. E Daniel se apresentou a Nabucodonosor e relatou ao rei todo o seu sonho. O rei, estupefato, abismado com aquilo, porque o sonho em detalhes era mesmo o sonho que só ele sabia. Ele tinha tido aquele sonho. E Daniel então revela o segredo do sonho. E Daniel mostra que Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua muito grande. E ele disse: o segredo é, a estátua tem cabeça de ouro e é o seu império, Babilônia. Mas a estátua tem peito de bronze, que é o próximo império, que virá. Ele é inferior ao teu, mas vai entrar na Babilônia, o Império Medo-Persa. Ele disse: há um terceiro império, e esse império é o Império Grego. E há um último império, que é o Império Romano. Ele ainda deu detalhes de que o Império Romano, ou esse quarto império, ele não cita que é o romano, mas ele cita um quarto império. Ele disse: esse império será a soma, a mistura de ferro com barro. É uma mistura inconsistente, é uma mistura que não tem força, mas ela vai prevalecer por um tempo. Daniel diz a Nabucodonosor: Deus do céu revelou a você o que há de acontecer no final dos tempos. Num texto de 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos atrás. E esse texto vem sendo comprovado
A Bíblia é um livro comprovado. Como é que nós podemos entender a comprovação da Bíblia? Como é que nós podemos usar a Bíblia como um documento confiável? Nós vamos ter escritores, arqueólogos, historiadores, como Bill Arnold, Bertman Brill, Eric Klein, Stephanie Dalley, pesquisaram e levantaram documentos, descobertas. São estudos que mostram a história da Babilônia e de Nabucodonosor, assim como os codex, assim como os pergaminhos e codex ou códices que foram descobertos. Muitos deles estão no Museu de Londres. Muitos estão no museu em Israel, em Jerusalém. Eu já tive a oportunidade de ir a esses dois locais e você pode, mesmo pela internet, pesquisar esses documentos. São livros escritos há milhares de anos atrás e descobertos, como, por exemplo, os manuscritos de Qumran, no deserto da Judéia, próximo de Jericó, num caminho indo para Jerusalém, bem perto do Mar Morto. Você encontra naquele deserto muitas cavernas, e nestas cavernas, no ano de 1946, 47, foram descobertos muitos manuscritos de inúmeras partes da Bíblia. Em 1946, eles encontraram rolos, manuscritos, provavelmente pelos essênios, foram produzidos pelos essênios, provavelmente, e nestes livros, escritos há 2000 anos atrás, estavam várias partes da Bíblia. Sobretudo, uma grande parte do livro de Isaías, e o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. São esses documentos confirmados, guardados, registrados, que vão mostrando que o texto bíblico vem com seriedade, com integridade, durante todos esses anos sendo guardado e chegou até nós. A Bíblia não é um livro escrito por qualquer pessoa. 40 pessoas, num período de 1500 anos, escreveram um texto que depois que foi todo conectado, faz sentido. Pessoas de tantas eras diferentes escreveram, inspirados por Deus, textos que foram preservados e passados de geração em geração, e esses textos chegaram até homens como Flávio Joséfo, ou como pais da igreja nos primeiros séculos da cristandade. E esses documentos, alguns deles guardados em museus, guardados pelos pesquisadores, esses documentos compuseram o que hoje eu e você temos na mão, a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia não é um livro de uma determinada religião, a Bíblia é um documento da história da humanidade. E esse documento, esse livro, traz relatos da Babilônia, o primeiro desses 4 impérios que eu citei. E Daniel diz a Nabucodonosor: rei, Deus te deu um sonho, e esse sonho diz respeito aos 4 maiores impérios da terra, naquela época. Império Babilônico, Daniel disse, você é a cabeça de ouro, mas logo virá um outro reino que vai dominar o seu, Império Medo-Persa. Um terceiro reino, Império Grego, e um quarto e último reino, Império Romano. Então Daniel diz a Nabucodonosor: ó rei, tem uma questão. Do céu, uma pedra é cortada, sem auxílio da mão humana, e ela desce e esmiuça todos estes 4 impérios. O que nós vemos no decorrer da história é que realmente os medo-persas entraram na Babilônia e dominaram a Babilônia. Foi um reino curto, mas dominou a Babilônia. Depois vieram os gregos, Alexandre o Grande, e dominou toda aquela região, venceu os medo-persas. O Império Grego caiu e o Império Romano tomou posse por 800 anos de uma grande parte de toda a terra daquela época. Mas nós vemos e sabemos que o Império Romano também caiu por terra. Nós temos muitos impérios, nós temos muitos reinos. Se hoje pensarmos de uma forma muito séria, profunda, estudada, pesquisada,
o Império Americano e o Império Chinês disputam o domínio comercial e político da Terra. Mas a Bíblia diz que todos os impérios e que é chegado o reino de Deus. Não é coincidência que João Batista antecede Jesus Cristo no seu ministério e diz assim, é chegado o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério e diz, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E todo o Evangelho ministra uma palavra para mim e para você sobre a vinda do reino de Cristo. Não são dois universos, religioso e secular, um só universo, o universo da vida, da existência humana. E quando você lê outra profecia, entre tantas profecias que já se cumpriram, algumas que ainda não se cumpriram, lá no Apocalipse, você lê que o reino de Cristo virá sobre a terra. A nossa vida diz respeito ao mundo espiritual. Eu e você somos um ser espiritual. Entender a Bíblia não é apenas acreditar que é um documento sério. Entender a Bíblia é ter fé de que eu e você somos um ser espiritual e Deus deixou um livro, um guia, revelações, direcionamentos. E que a comprovação bíblica e histórica, seja da questão de Nabucodonosor, da Babilônia, do seu sonho, dos impérios que realmente vieram, seja da minha e da sua vida hoje. Deus quer gerar governo, executar seu governo, conduzir as nossas vidas em todo o tempo. Porque, segundo a palavra de Daniel a Nabucodonosor, o quinto reino era uma pedra, uma rocha, rocha eterna, que esmiuça todos os outros reinos. Nós sabemos que se aproxima muito um governo único mundial. Todas as coisas estão prontas para isso e caminham para isso. E até esse último e grande governo terreno vai cair diante do governo eterno de Cristo. Eu não quero te convencer a mudar de religião, eu não quero te convencer de acreditar em alguma coisa que eu falo, eu só quero te desafiar a buscar entendimento espiritual a partir do Espírito Santo, para que você não seja pego de surpresa, para que você não viva enganado, para que nós não vivamos nesta vida equivocados, só cuidando das coisas terrenas, sem prestar atenção que o reino de Cristo é real, é verdadeiro e vem não só para esmiuçar os reinos terrenos, mas para estabelecer o seu reino eterno na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade. Eu desejo pelo menos ter despertado um interesse em você de conhecer mais profundamente as coisas que a Bíblia revela. Porque elas dizem respeito ao mundo de hoje, dizem respeito à minha vida, à sua vida, e dizem respeito a como eu e você precisamos olhar não só para essa pandemia, mas para tudo que virá pós-pandemia. Tudo que vai acontecer nesse período pré-anticristo e tudo que vai acontecer nesse período que antecipa a vinda de Cristo e do seu governo eterno sobre as nossas vidas. Os homens criaram muita confusão, muita doutrina, muita religião, muito iluminismo, muito racionalismo, muitas ideias, muitas ideologias, mas, no final das contas, quando todos nós nos deparamos com a iminência de terminarmos a vida, nós clamamos por Deus. E eu e você precisamos clamar todos os dias, Deus, me ensina as coisas, abre os meus olhos, não me deixa ser estúpido, arrogante, me ufanar do meu próprio conhecimento, sendo que há um universo insondável, infinito ao meu redor, e eu preciso de direcionamentos do Senhor para conduzir a minha vida bem, nesse tempo da pandemia, no tempo pós-pandemia, no tempo futuro que ninguém sabe como vai ser, nenhum governo da terra sabe. Estamos todos incertos, inseguros, mas o reino de Cristo vem para estabelecer dentro de nós direcionamento. O Espírito Santo vem para nos dirigir e a única coisa que eu e você precisamos fazer é uma oração.
Deus, na minha sinceridade, na minha humildade, eu quero me render ao teu reino, ao teu governo. Ensina-me, guia-me, conduza-me. E a Bíblia Sagrada vai te dar direcionamento. E o Espírito Santo vai te mostrar. E a convivência com o corpo de Cristo nessa terra vai te ajudar a caminhar plenamente rumo ao único reino que prevalecerá, o reino eterno de Jesus Cristo.